Você costuma ler livros teóricos? Olá, eu sou Fausto Ramos e eu vim aqui comentar um pouco sobre a influência que eu tenho de outros pensadores. Seguindo a minha série sobre livros que eu li na minha vida e que me influenciaram bastante, eu vou puxar a segunda pilha, que é sobre livros mais relacionados com a parte teórica do que eu conheço sobre o mundo e do que eu conheço sobre psicologia, sobre sociologia e demais assuntos. Kama Sutra! Muitas pessoas conhecem a versão do livro que só vem com imagens de posições sexuais, mas de uma namorada minha eu ganhei de presente a versão integral do livro, com um texto completo. No texto completo ele mostra muito sobre os costumes sexuais da época da Índia e também muitos dos costumes culturais. É por isso que esse livro é tão usado como referência para as pessoas que querem escrever obras, seja literatura, seja de romance para televisão, e que são ambientadas naquela época na Índia. Eles usam esse livro como referência para saber como eram hábitos das pessoas, o que elas costumavam fazer, o que era de se esperar do comportamento social de cada casta. O Egito Antigo é uma obra que aborda muito a parte econômica sobre a sociedade egípcia, muito diferente dos livros em que só falam sobre as curiosidades das vidas dos faraós, dos príncipes e dos reis. Isso aqui fala da vida de todo mundo, fala dos súditos, fala sobre as condições socioambientais daquela época, sobre os reveses econômicos e sobre as transformações no poder político que influenciou essas transformações. Acaba ajudando muito a lançar mão sobre o que realmente influencia no poder representativo político. O que é que faz uma população culturalmente considerar um certo líder o líder daquela comunidade. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É simplesmente o livro que eu... talvez o segundo livro que eu mais reli em toda a minha vida. Todos os anos, desde os meus 18 anos, eu releio esse livro. E é um livro que me influencia muito porque sempre que eu leio e releio esse livro eu tenho alguns novos insights sobre a maneira como ele se aplica para eu me planejar e me programar em relação à minha vida. A guerra foi simplesmente um dos assuntos que serviu de analogia para poder se avaliar estratégias que nós podemos ter para realizar os nossos objetivos na vida. Eu utilizo muitos desses conceitos, principalmente na filosofia. Filosofia da Linguagem. Esse aqui é um livro compilado, usado para poder fazer as pessoas se interessarem mais por ler sobre certos filósofos e sobre certas áreas do conhecimento. Eu estou inclusive relendo ele no momento porque eu preciso muito de voltar a estudar Filosofia da Linguagem justamente para poder voltar a estudar melhor e me aprofundar no tarô, que eu quero poder apresentar certos conteúdos um pouco mais avançados nessa área. Inclusive, fique na guarda para isso. José Ângelo Gaiassa é outra das minhas grandes influências. Ele escreveu Sexo, Reich e Eu e A Família de que se Fala e A Família de que se Sofre. José Ângelo Gaiassa é um dos responsáveis por trazer a psicologia haitiana para aqui para o Brasil. Foi ele que serviu de porta para eu poder me interessar pela psicologia haitiana, além, é claro, da somaterapia e da somaie. Caos Sensível de Luiz Jorge Vesche é uma das minhas influências em psiquiatria e também em estudo psicológico sobre o caos cognitivo, a maneira como a linguagem influencia a nossa maneira de ver o mundo e sobre como nós temos a necessidade de colocar ordem naquilo que a gente enxerga a respeito da nossa realidade. Ele serviu de background teórico para eu tratar sobre essas questões. O Homem que Sabe, de Viviane Mosé, é outro livro que eu preciso reler, que trata muito sobre o desenvolvimento do pensamento humano. Ele meio que faz uma especulação psicológica sobre a formação da mentalidade humana e o que foi necessário e influenciou nossa forma de cognoscer o mundo. Uma antologia de artigos sobre Paulo Freire. Eu já li outros livros do Paulo Freire, mas esse livro foi também porta para eu poder começar a me interessar mais sobre esse grande pesquisador e pensador sobre a educação que foi Paulo Freire. É por isso que ele hoje em dia faz parte do meu arcabouço teórico na minha prática pedagógica. O Corpo Fala, de Pierre Will e Roland Topcon.
foi um livro muito importante para mim, para eu começar a investigar e estudar mais a respeito de linguagem corporal e entender o que os gestos das pessoas significam dentro de determinados contextos. Foi muito importante para mim, principalmente na minha parte pedagógica, de ser um professor, de conseguir olhar para um aluno e entender imediatamente o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Aplicações da Psicologia Social, de Haroldo Rodrigues. É um livro tratando sobre uma espécie de engenharia psicológica, táticas e estratégias que você pode ter para poder influenciar as pessoas a tomarem determinadas atitudes. É algo que nós vemos sendo usado em em vários campos da sociedade hoje em dia, mas que existem também aplicações benéficas, que você pode ajudar a fazer uma pessoa a tomar uma atitude que é benéfica para ela mesma, e que contradiz talvez uma intenção primária dela, talvez influenciar uma pessoa a ir no médico e buscar um tratamento para uma doença quando ela está teimando que ela não precisa ir no médico. É para esse tipo de aplicação que esse livro foi feito. Ainda na psicologia, temas básicos para a psicologia, é uma coletânea de artigos gerenciados pela psicóloga Ivone, e que foi muito importante para mim enquanto professor conhecer a necessidade e a importância do trabalho de um psicólogo dentro de uma escola, e quanto que ele deveria e precisa trabalhar junto com os pedagogos e os professores dentro dessa instituição. Wilhelm Reich, finalmente. Eu ainda não terminei de ler Revolução Sexual, outro livro que está na minha lista, que eu preciso terminar de ler, mas que é extremamente influente para mim, por conta da função do orgasmo que o autor trata, sobre como que os nossos corpos estão presos dentro de uma carcaça que nos impede de interagir com mais fluência com as outras pessoas. Eu deveria fazer vídeos também tratando dessa teoria psicológica que é incrível. A Ideia de Cultura, de Terry Eagleton, é outro livro que está na minha lista para releitura e que é muito importante para mim porque ele trata sobre os diferentes conceitos que nós tivemos de cultura, sobre choque cultural, sobre quão complexo uma palavra pode ser. Eu acho que a única palavra que pode ser mais complexa do que a palavra cultura é a palavra natureza, que é uma das palavras mais difíceis de definir do dicionário. Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi. É o meu primeiro livro dela, eu quero ler mais livros. Ela é uma filósofa fantástica e ela propõe um desafio que até hoje eu não descobri como realizar. O Machismo Invisível, da Marina Castaneda, é um livro que me deu muitos insights sobre os aspectos invisíveis da cultura do patriarcado. Ela fala muito sobre machismo dentro da cultura mexicana. Por ela ser uma psicóloga e ter atendido milhares de pacientes, ela fez muitos registros e observou certos traços parecidos familiares dessa relação entre os gêneros. Textos Básicos de Filosofia foi um livro que me ajudou muito a ter um panorama mais geral sobre os diversos temas da filosofia e ter uma linha do tempo sobre as transformações na maneira de pensar, pelo menos da cultura ocidental, porque a gente sabe que a maioria dos textos de filosofia e dos cursos de filosofias que nós vemos por aí, eles são muito focados na cultura europeia e ocidental da filosofia, desconsiderando o fato de que houve filosofia sendo também desenvolvida na África e na Ásia ao mesmo tempo. E essa Bíblia, esse catatal gigante sobre mitologia, que trata muito mais sobre mitologia greco-romana, mas trata de algumas outras também, da mitologia nórdica, dá umas pinceladas. É um dos livros que também foram muito importantes para mim estudar sobre mitologia, junto com outras referências como Joseph Campbell e Jung, para poder entender a origem dos mitos, a origem do pensamento religioso, do pensamento mitológico. É claro que eu deixei muitos livros aqui de lado e tem muita literatura que eu só tenho acesso, às vezes por biblioteca, em livros emprestados por outras pessoas, ou livros online. Muito parte da minha literatura teórica, principalmente ocultista, são por livros digitais. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada sobre algumas das obras que têm grande influência na minha maneira de pensar e de ver o mundo aqui. Para o próximo vídeo eu vou tratar dos meus vídeos sobre ocultismo. E você, qual é o autor mais influente no seu arcabouço teórico? Mantenha-se antenado no meu canal e até por acaso.